Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo. Nessa feliz oportunidade vamos juntos refletir, meditar em verdades da Palavra de Deus. Se alguém ainda não se inscreveu nesse canal de mensagem, não deixe passar essa oportunidade. É só colocar Pastor Rogério da Costa. Clica no sininho, clica no joinha e seja edificado você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler no livro de Esther, capítulo 1, os versículos 2 e 3, que diz assim: Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, os maiorais dos senhores das províncias estavam perante ele. Interessante o livramento que Deus proporcionou através de uma jovem chamada Esther. Quando a Bíblia nos diz que Vasti, a esposa do rei, fora suas concubinas, recebeu o convite para estar presente na grande festa do rei Assuero, que ele promoveu diante dos seus grandes, e a rainha Vasti não quis ir, ela foi deposta pelo rei como rainha. Isso já era um plano de Deus. E naqueles dias, junto das portas do rei havia um judeu chamado Mardoqueu. E esse Mardoqueu havia criado uma sobrinha chamada Esther. E a Bíblia diz que ela era muito bela, formosa de aparência, uma pessoa agradabilíssima, chamada Esther. E o rei Assuero, por causa dos seus conselheiros, mandou que buscasse nas províncias jovens, moças, virgens, bonitas, de bons tratos, e que ficassem sendo tratadas no palácio por um prazo de 3 anos, para depois serem apresentadas diante do rei, para que o rei escolhesse uma como esposa. E Deus trabalhou de uma tal maneira que o rei se agradou. O coração do rei se voltou, e o rei amou a Esther, e a constituiu como rainha no seu reino. Esther se tornou rainha, a mulher mais poderosa entre o império dos persas e dos medos. E aconteceu que o rei confiou num homem mau chamado Amã. E Amã, que tinha o anel do rei e tinha um cargo poderosíssimo naquele governo, que todos se prostravam diante dele, a Bíblia diz que o judeu Mardoqueu e o povo judeu não se prostravam diante de Amã. E Amã, cheio de ódio de Mardoqueu, intentou matá-lo. Mandou fazer na sua própria casa uma forca enorme para pendurar a Mardoqueu. E planejou também e deu para o rei Assuero cravar com seu anel uma lei que não poderia ser revogada. Lei dos medos e dos persas. Não poderia ser revogada. Que na data tal, dia 13 do mês de abril, todos os judeus fossem mortos em todas as 127 províncias desse grande reino do rei Assuero. E Assuero assinou, concordou, deu o seu aval, se tornou um edital e os correios levaram para todo lado, para o extermínio do povo judeu. Mardoqueu fez contato com Esther sobre isso. Todos os judeus ficaram preocupadíssimos com essa situação, porque eles seriam mortos e todos os bens deles seriam tomados. E iria sobrar um valor alto de riqueza para ir para o império, para o acréscimo do rei Assuero, ainda que ele não precisasse. Mas era o intento do diabo na vida
de Amã para destruir o povo de Deus. Mardoqueu fez contato com Esther. Esther disse: eu sou rainha, mas não posso me apresentar diante do rei a hora que eu quero. Se o rei não estender o seu cetro para mim, eu sou condenada à morte, por ter ido falar com o rei sem ele haver me requisitado. Mas Mardoqueu disse: você também, Esther, não escapará da morte. Entendemos que foi para essa situação que o Senhor preparou, te colocou nessa posição, para você interceder pelo seu povo. E Esther disse a Mardoqueu que todo o povo possa jejuar 3 dias, se humilhar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, buscando em oração, para que o Senhor nos dê livramento. E eu vou falar com o rei. Se ele me aceitar, que me aceite. Se eu tiver que morrer, que eu morra, disse Esther para Mardoqueu. E aconteceu que o povo do Senhor se humilhou e buscou ao Senhor, e jejuou e clamou a misericórdia do eterno Deus. E Esther foi falar com o rei, e o rei estendeu seu cetro, aceitou o que Esther pediu, disse: até metade do reino te darei, o que te incomoda, rainha Esther. E Esther marcou um jantar para expor para o rei no dia seguinte, e que fosse convidado Amã. E quando Amã estava nesse jantar, Esther contou para o rei toda a maldade de Amã e o benefício que Mardoqueu havia feito ao rei, quando havia revelado uma conspiração contra o rei há muitos anos atrás, sendo que Mardoqueu não foi recompensado por aquilo que ele havia entregue de uma conspiração de servos do rei de dentro do palácio contra ele. E o rei ficou furioso e mandou enforcar Amã na forca de Mardoqueu. E mandou que todos os judeus se preparassem, para que quando os inimigos dele viessem para matar, para tomar o despojo dos judeus, eles tivessem arma, pudessem revidar e vencer os seus inimigos. E a mão do Senhor desceu de uma tal maneira que Deus deu vitória ao seu povo. Deus livrou o seu povo. É por isso que nessa data se tornou, até hoje, celebrado pelos judeus no mundo todo, o dia do Purim, em que os judeus festejam, comemoram, celebram, fazem festa, porque Deus livrou o seu povo da morte. O que eu quero tomar como base nessa reflexão é a importância de nos humilharmos diante do Senhor. A importância de buscarmos ao Senhor em oração, em santo jejum. Porque a palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo o Senhor possa te exaltar. O Senhor Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. É tempo de descermos. É tempo de sermos um vaso na mão do Senhor para sermos quebrados e sermos formados de novo do barro. Porque a excelência não é o barro. A excelência são as joias preciosas que Deus coloca dentro deste barro. Que possamos, nesses dias difíceis de pandemia, nesses dias difíceis de índice de mortandade, nesses dias difíceis de tantas pessoas amadas, queridas, que estão enfermas, que estão passando para a eternidade, outros que estão na UTI, que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque na humilhação haverá vitória, na humilhação os inimigos espirituais cairão por terra, na humilhação os anjos do Senhor virão para guerrear pelo seu povo. Na humilhação, a vitória do Senhor descerá sobre a vida daquele que nele espera. Se fôssemos abranger mais sobre a importância de descer, a importância de nos humilharmos, a importância de nos despojarmos
da nossa segurança, do nosso apoio, dos nossos méritos, e clamarmos: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da nossa família. Senhor, tem misericórdia da nossa cidade. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Senhor, tem misericórdia deste mundo perdido. Que haja arrependimento. Pecamos contra Ti, mas não nos deixa sermos destruídos, Senhor. Não deixa o anjo da morte vir nos nossos lares, Senhor. É tempo de descer, é tempo de nos humilharmos. Se formos dar mais exemplo de Daniel, que durante 3 semanas esteve se humilhando em jejum e buscando a Deus, e o anjo do Senhor chegou dizendo: desde o primeiro dia que assentasse no teu coração a se humilhar diante de Deus e a orar, eu já recebi a ordem para vir. Mas o príncipe do reino da Grécia esteve me detendo no caminho, e ninguém veio senão o arcanjo Miguel para guerrear, que é o príncipe do teu povo, para que eu pudesse vir e trazer as boas novas, Daniel, porque és muito amado, muito desejado. Então, para termos vitória espiritual, para termos vitória material na nossa vida, precisamos dos anjos de Deus descendo com a ordem, com a vitória. Mas Deus precisa ver no nosso coração humilhação. Deus precisa ver assentado no nosso coração humildade. Deus precisa ver no nosso coração propósito de buscarmos e reconhecermos que com nossas forças nós não vamos vencer, mas as forças do Senhor venceremos. Como disse o salmista Davi: nas forças do Senhor eu venço o esquadrão, nas forças do Senhor eu salto muralhas. Então, em nome do Senhor Jesus, que possamos guerrear nas forças do Senhor, mas para isso que possamos descer na oração, descer na humilhação, descer no reconhecimento que não temos mérito, mas por amor a Jesus, Deus poderá nos abençoar. Por amor a Jesus, Deus poderá nos dar vitória. Por amor a Jesus, Deus poderá nos coroar de benignidade e de misericórdia. Então, que o exemplo do povo judeu nos dias da rainha Esther, de se humilhar diante de Deus, veio a exaltação do povo, veio a libertação. Mardoqueu se tornou um homem importante no reinado do rei Assuero. Ele recebeu honras, ele foi levado no cavalo do rei com veste de púrpura por toda a cidade, com um porta-voz na frente, um baluarte dizendo: assim se fará ao homem que o rei se agrada dele. Que o Rei Jesus possa se agradar de nós, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa batalha e nós possamos ser mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Deus abençoe a todos multiplicadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.